E deu ruim pro Palmeiras, pro Botafogo, pro Atlético Mineiro, pro Atlético Paranaense, pra Chapecoense. Clubes se posicionam a favor do Flamengo contra o gramado sintético. Agora a Leila fica desesperada. BAP toma a decisão e define data para renovar os contratos de Felipe Luiz e José Boto. Técnico do Pirâmides coloca pressão no Flamengo e diz que vai ser o maior jogo da história do clube egípcio. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Tá chegando a hora, hein? Amanhã tem Mengão, é semifinal, Flamengo e Pirâmides. Pirâmides e Flamengo, quem passar vai jogar contra o PSG. É o Intercontinental. Amanhã tem mais um troféu, hein? É a Copa Challenge. O Flamengo que já conquistou aí o Derby das Américas. E eu já vou aproveitar para fazer aqui a minha pezinha na KTO, que é a maior e melhor casa de apostas do mercado com as melhores odds. E a KTO tem as cores do Mengão, vermelho e preto. E vou te passar aqui a minha bet de amanhã na KTO. Vitória do Flamengo, 2 gols do Flamengo no jogo, 1,5 gol. E 7,5 escanteio, tem que ter 8 escanteios. Essa odd ficou 1,92. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos. E a gente acertou a última da KTO, hein? Eu falei que o Flamengo ia ganhar o Cruz Azul com 2 gols no jogo. E bateu 2 gols de Arrascaeta. Então vou repetir, 2 gols do Mengão, vitória do Flamengo, só que eu tô adicionando aqui 7,5 escanteio. 8 escanteio bate no jogo. Então, KTO, clica aqui no link, faça o seu cadastro agora ou utilize aqui o QR Code, aponta a câmera do seu celular e boa sorte. Bom, em meio à disputa do Intercontinental, o Flamengo tá no processo aí de planejar o ano de 2026. Para isso tem que renovar com o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto. Mas calma, tudo vai acontecer na hora certa. O diretor Boto já, inclusive, afirmou que ia continuar no Flamengo, Felipe Luiz a mesma coisa, e o BAP disse isso aqui, a renovação com o Felipe está caminhando. Acredito que vai ter um final feliz para todos. Com o Boto tá tudo muito bem caminhado. Teve esse Mundial aí que atrapalhou um pouquinho, né, do ponto de vista operacional. Mas assim que terminar o Mundial, teremos aí a renovação dos 2 profissionais. Então tá aí o BAP, né, tomando essa decisão e definindo a data, logo após o Intercontinental. Alô, BAP, a gente quer que essa renovação aconteça só depois da quarta-feira, tá? Que o Flamengo continue nesse Intercontinental aí, pelo menos até o jogo contra o PSG, e que a gente conquiste o mundo de novo e essa renovação aconteça com o Flamengo campeão de todos os títulos. É isso aí, vamos com tudo. Olha aqui, gente, quero lembrar que quem está adquirindo os pontos do Pix da Virada, né, são 4 prêmios milionários, 2 milhões para o primeiro colocado, 1 milhão para o segundo, 1 milhão para o terceiro, 1 milhão para o quarto, hoje até 20,59. Você adquirindo, você concorre a um sorteio relâmpago de 50 mil reais. É isso mesmo, já clica aqui no link, no comentário fixado, na descrição, ou aponta a câmera do seu celular para esse QR Code. Vamos falar aqui de um assunto importante, porque o técnico do Pirâmides, o Krunoslav Jurkic, Krunoslav Jurkic é o nome do homem aí, o treinador do Pirâmides, admitiu não ter visto muitos jogos do Flamengo antes dessa disputa da semifinal de amanhã. De acordo com o treinador, ele assistiu aos últimos 5 jogos do clube brasileiro e disse aqui, o Flamengo é um time com muita experiência, jogou contra grandes times da Europa e do Brasil, são um time de alta qualidade e muita ambição. Eu sei muito do futebol brasileiro, mas não assisti a muitos jogos do Flamengo. Assisti os últimos 4, tenho bastante informação. Tem grandes jogadores. Talvez não tenhamos jogadores tão experientes, mas tenho respeito pelo Flamengo, disse aí o técnico croata. E a equipe egípcia, né, que conquistou aí a vaga ao disputar as 2 primeiras fases da Copa Intercontinental,
Na primeira venceu o Auckland City por 3-0, depois superou o Al-Ahly por 2-1 e quem vencer agora o duelo vai para a final, vamos dizer assim, a grande final, a sonhada final contra o PSG. Engraçado, o clube europeu não tem risco de ser eliminado, né? Já entra logo na final, né? Que beleza, hein, dona FIFA? Bom, aí o técnico terminou dizendo isso aqui, ó. Nós não falamos sobre o PSG, só falamos sobre o Flamengo. Nós temos que preparar os jogadores para enfrentar uma partida normal. Nós queremos ir para a final, mas a maior pressão é contra o Flamengo e não contra o Pirâmides. Nós fizemos um excelente trabalho, mas eu acho que o Flamengo é um dos maiores clubes. Vamos ver quem vai chegar à final. Contra o Pirâmide, não temos tanta pressão. Eu quero sempre ganhar todos os jogos. O Flamengo é um grande time com uns 50 milhões de torcedores. Tenho muito orgulho do meu clube. Para chegar aqui, ganhamos grandes times. Tenho respeito pelo Flamengo. Meus jogadores têm que ter respeito por todos os times. Mas temos o nosso time, nossas metas, nossas ideias e vamos dar o máximo em campo. Talvez agora não seja a hora de falar sobre táticas. Isso tudo durante a coletiva de hoje. Tanto o técnico do Pirâmides quanto o Felipe Luiz deram coletiva, é uma obrigação lá da FIFA. E aí ele termina dizendo: nós já jogamos com alguns times brasileiros, mas não é a maior competição do mundo, mas talvez seja o maior jogo da história do Pirâmides. Olha aí, rapaz, estamos falando do Flamengo e do PSG. Eu cheguei há 2 anos e nunca tínhamos ganhado um troféu tão importante. Hoje estou aqui, estou muito orgulhoso. Quando você pergunta para mim do meu time, eu quero dizer que o treinador é importante no processo do time, mas o nosso time é composto por jogadores jovens e excelentes. Eu tenho muito apoio dentro do time, tenho excelentes jogadores e vocês vão ver amanhã. Amanhã vamos ter um excelente jogo. Hoje, o dia todo, eu comentei aqui com meu parceiro, meu amigo aqui, o Hilbert da produção, e falei que eu tô pilhado com esse jogo contra o Pirâmides, porque é muito difícil, né, quando você não conhece o adversário. E eu aqui falando abertamente, não conheço o Pirâmides assim, é um time muito jovem, né, um clube muito novo, e eu não acompanho lá o campeonato, lá os jogos do Pirâmides, zero, não vou ver, não adianta, isso aí é trabalho pro Felipe, é trabalho pros jogadores do Flamengo, mas a gente fica sempre assim, com o pé atrás, né? Principalmente um time que a gente não conhece. A gente teve alguns exemplos de times que chegaram no Mundial e fizeram vergonha. Então amanhã é entrar muito focado. O jogo de amanhã é mais difícil do que contra o PSG, tá? Eu digo isso. O jogo de amanhã é mais difícil contra o PSG. Rafa, você está dizendo que o PSG é fraco? Não, mas dá para vencer o PSG. Ele não é invencível. O Botafogo mostrou isso. Outros clubes mostraram isso. O Chelsea, que é o atual campeão, né, do mundo, mostrou isso. Então, assim, não existe time invencível, tá? Não existe, em nenhum lugar. Dá para vencer o PSG. E o PSG é um time que a gente conhece os jogadores, é um clube europeu, é favorito, favoritaço, mas dá para vencer. O Pirâmides a gente não conhece. O Cruz Azul, o pessoal tá falando, o Flamengo vai ganhar de 5, de 7, de 8, olha aí, os mexicanos jogaram bem contra o Flamengo, né? Tiveram lá condição física, né? Tiveram menos jogos do que a gente na temporada, mas assim, futebol não se ganha antes da hora, né? Principalmente um adversário que a gente não conhece. Então é entrar com muito pé no chão, com muita cabeça, o mental tem que estar lá em cima, né? E fazer o trabalho, ser Flamengo, jogar como Flamengo. Se o Flamengo jogar como Flamengo, aí não tem jeito. E tem aquela máxima, né, do Flamengo, aquela história, né? E não é soberba, não. Deixou chegar, é o Mengão, essa camisa pesada, é o manto. Então vamos com tudo para cima deles amanhã. Vocês viram aí o técnico do Pirâmide colocando toda a pressão pro Flamengo, para cima do Flamengo, mas o Felipe não vai cair nessa não. O Felipe está trabalhando muito bem a cabeça dos atletas e vamos torcer para ser um grande jogo, claro, com a vitória do Mengão, com a nossa classificação. Olha, tá gerando uma polêmica danada o tal do gramado de plástico, que eu vou contar um negócio para vocês. Agora ganhou um novo capítulo, né, após o Flamengo, em um bloco formado por Palmeiras, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Botafogo e Chapecoense intensificarem a troca de acusações. Esses são os times que utilizam gramado de plástico. Os 5 clubes divulgaram um comunicado defendendo o piso artificial, alegando que a tecnologia segue padrões internacionais, não aumenta o índice de lesões e, em mais condições, supera o gramado natural. Resposta que ocorreu em meio às farpas entre Leila Pereira e BAP. O Flamengo rebateu com uma publicação listando o que considera fatos e fakes do debate,
afirmando ter enviado à CBF um documento técnico com parâmetros de avaliação, defendendo transição gradativa para o natural, citando estudos que apontam maior risco de lesões e presença de microplásticos, além de destacar que atletas e ligas de elite mundial rejeitam o sintético. O clube sustenta que países campeões da Copa do Mundo não utilizam o gramado de plástico e insiste na padronização dos gramados seguindo normas FIFA e UEFA. E o que acontece? O Flamengo celebrou hoje, inclusive através de uma nota oficial, a decisão de clubes da Série A de suspender novos gramados sintéticos e avançar na criação de um padrão de qualidade para campos naturais. A postura reforça o debate técnico iniciado pelo Flamengo e prioriza a saúde dos atletas e excelência esportiva. O fim de uma era de atraso. Assim inicia a nota do Flamengo. A suspensão da aprovação de novos pisos artificiais é um primeiro passo para o reconhecimento fundamental de que, 1. A opinião dos atletas é soberana. O Flamengo sempre defendeu que a voz dos verdadeiros protagonistas, os atletas, que já se manifestaram em peso, inclusive com nomes como Neymar, Gabigol e Thiago Silva. Olha aí, esses jogadores são a favor do Flamengo, tá? Contra o gramado sintético. Neymar, Gabigol, Thiago Silva, né? O Flamengo só citou 3 aqui, de vários. Deve ter peso decisivo. O campo natural é, segundo os atletas, o único piso reconhecido em todo o mundo como adequado para o futebol de alta performance, assegurando a saúde dos jogadores e a lealdade técnica do jogo. Ponto 2. Qualidade negociável. A justificativa minoritária de que o sintético de alta performance supera campos naturais em mais condições é uma confissão da necessidade urgente de um padrão técnico e de um programa de melhoria da gestão e manutenção dos campos naturais do país e não uma defesa ao piso de plásticos. A solução é investir em manutenção e tecnologia de gramados naturais, conforme o padrão de primeiro mundo que o Flamengo e a maioria dos clubes almejam. Ponto 3. FIFA entende que o gramado sintético não é adequado para competições de alto nível e por isso não permite que suas competições de primeira prateleira utilizem tal gramado. O Flamengo está interagindo com os principais técnicos da FIFA no tema e, por conta disso, trazendo para o Brasil e para o futuro grupo de trabalho com o conjunto de estudos do grupo de pesquisas da FIFA, que será fundamental para embasar a discussão técnica do assunto. O futuro do jogo é natural. O Flamengo congratula a CBF por liderar o debate técnico, incluindo o ritmo de jogo e as vantagens competitivas desleais, e, mais crucialmente, por abrir o caminho para um modelo de governança robusto que permitirá a transição obrigatória para o gramado natural em todos os clubes de elite. O ano de 2026 será um marco da retomada da excelência brasileira, onde o campo poderá ser, finalmente, uma superfície aliada do talento e da técnica e não um empecilho a ser superado. O Clube de Regatas do Flamengo reafirma seu compromisso com a modernização e transparência e, acima de tudo, com a qualidade do futebol praticado no Brasil. O clube seguirá na vanguarda, colaborando de forma ativa com a CBF e com os demais clubes na definição de um padrão de gramados naturais de primeiro mundo, assegurando que o espetáculo em campo esteja à altura da paixão da torcida e da história do futebol pentacampeão. Olha, gente, é importante tudo isso. A decisão, a padronização dos gramados é um assunto que cabe à CBF. Acho que a CBF ela tem que pegar esse assunto aí na marra, deveria ser prioridade total, porque piso de plástico não existe, né? Futebol é grama natural. A gente cresceu ouvindo grama natural é onde se joga bola, né? E aí não pode ter um gramado ruim, né? Por isso o debate precisa disso para a padronização. E o Flamengo, sendo aí o clube maior interessado, ou sendo o primeiro, né, a fazer tudo isso, e agora com a anuência de outros clubes, né? A união dos clubes a favor do Flamengo contra Botafogo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Palmeiras e Chapecoense. E outra coisa, esses clubes acham que o gramado sintético traz uma certa vantagem no campo, na bola, por eles estarem já habituados. E não é verdade. O Flamengo esse ano ganhou em quase todos os gramados sintéticos. O Flamengo ganhou no Allianz Parque, o Flamengo ganhou no Newton Santos, o Flamengo ganhou lá na Arena MRV. Então isso aí não traz nenhuma vantagem. Eu acho que qualquer tipo de vantagem. Isso traz aí risco de lesão para os jogadores, cientificamente já foi comprovado. E muitos desses clubes que têm gramado sintético dependem do gramado sintético para vender para as suas construtoras, para as suas parceiras, shows. Vai lá no Allianz Parque, é show o ano todo. É um jogo do Palmeiras e um show. No Newton Santos a mesma coisa, né? Porque eles precisam
faturar, precisa fazer girar o dinheiro com essa parceria. Na grama natural você não consegue fazer show, você vai montar um palco, vai queimar a grama, vai complicar, a grama não vai respirar. No gramado sintético não, gramado de plástico você vai lá, bota lá uma cobertura, né, monta lá uma plataforma, como eu fui lá no Morumbis, né, o Morumbis é grama natural, mas eles botaram uma plataforma em cima para colocar o palco do show do Oasis. Então é diferente, né? E o Flamengo agora tem a união dos clubes. Então, por um futebol melhor, por um gramado natural, para o espetáculo, né? Então, vamos lá. O que você acha dessa situação aí? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Amanhã a gente chega aqui pela manhã com um vídeo especial, é o nosso pré-jogo. Até porque amanhã o jogo é 2 da tarde, assim como foi o jogo contra o Cruz Azul. Todos os jogos nesse horário. Flamengo avançando amanhã, contra o PSG também será 2 da tarde. Então amanhã, sabadão, vai ser diferente do jogo contra o Cruz Azul, que foi dia de semana. Amanhã tem uma galera em casa, uma galera que não trabalha sábado nem domingo. Mas quem vai trabalhar vai assistir o jogo ali, escondidinho e tal. Prepara o Danone, prepara os fogos e vamos com tudo, guerreiro. E ó, tem o Rafla Shop aí, é só clicar no vídeo, tem aqui produtos, aba produtos, tem camisa do Flamengo de tudo quanto é jeito, modelo, tamanho, valor, é produto oficial, licenciado, chega na sua casa, você adquire e chega na sua casa, é o clube, é o shopping do Rafla aqui, né, que você tem aí à disposição. Eu volto a qualquer momento com novidades do nosso Mengão e amanhã tem um pré-jogo especial logo cedo. Grande abraço, saudações. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!